Sejam muito bem-vindos, nossos queridos amigos, para mais uma aulinha que a gente na continuidade do estudo do céu e inferno, né? Muito obrigada por todos que estão compartilhando, que estão assistindo. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6, desculpa, que ele fala sobre a doutrina das penas eternas, tá bom? É uma aula extremamente longa, tá? Foi um capítulo extremamente prazeroso, é um capítulo muito gostoso de ler, eu gostei muito de ler, mas eu tive muita dificuldade de sintetizar, né? Então, ele ficou uma aula longa, eu vou tentar falar menos, porque eu pus bastante texto, porque o texto do Kardec está muito interessante, muito legal, e eu procurei pôr um pouco mais de texto. Isso vai fazer com que a aula fique um pouquinho mais longa, sendo que todos aqui já me conhecem o suficiente para saber que eu falo muito mesmo, né? Às vezes dou uma viajada, mudo de assunto, começo a falar de outra coisa, mas eu vou tentar focar ao máximo para não deixar a aula longa, porque eu sei que é extremamente cansativo, tá bom, gente? Então vamos lá, a gente vai falar sobre a doutrina das penas eternas. Dentro deste capítulo, nós temos a origem da doutrina das penas eternas, argumentos a favor dessas penas eternas, impossibilidade material das penas eternas, e a doutrina das penas eternas. Eu vou ter que mudar eu aqui de lugar, porque eu não estou conseguindo ler direito, ótimo. E Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original, tá bom? Vamos começar, então. Isso, é isso aí. A crença, origem das penas eternas. A crença na eternidade das penas eternas, das penas, perde terreno dia a dia. De modo que, sem ser profeta, pode prever-se-lhe o fim. Gente, deixa eu só ver, que eu estou recebendo uma mensagenzinha aqui, eu sozinha tenho que precisar olhar. Bom, a crença, então, gente, as penas eternas é aquela crença que, se você foi malvadão, tá? Foi malvadão. Foi malvadão, fez um monte de coisa errada, malvadão mesmo. Aí, o que acontece? Você morre e vai ter um eterno sofrimento, tá? Essa é a doutrina das penas eternas. Um sofrimento eterno para os erros cometidos. Então, a doutrina das penas eternas, ela teve sua razão de ser, como a do inferno material, enquanto o temor podia constituir um freio para os homens pouco adiantados intelectual e moralmente. Então, ele falou assim, que essa doutrina de penas eternas, ela foi largamente divulgada, ela tinha muito crédito das pessoas, as pessoas acreditavam muito, mas ela era um freio, né, para que as pessoas que ainda não tinham uma evolução, tanto intelectual quanto moral, tivessem medo, e com esse medo acabassem não fazendo muitas coisas erradas, tá bom? Na impossibilidade de aprenderem as nuances tantas vezes delicadas do bem e do mal, né? A Branca de Neve e a Bruxa Má, né, gente? Bem como o valor relativo das atenuantes e agravantes, os homens não se impressionariam, então, a não ser pouco ou mesmo nada com a ideia das penas morais. Ou seja, ela foi muito difundida nessa época,
onde era uma linha muito tênue entre o bem e o mal, o certo e o errado, né? Então, as pessoas acreditavam na pena eterna. E tampouco compreenderiam a temporalidade dessas penas e a justiça decorrente das suas gradações e proporções. Então, as pessoas não tinham uma compreensão do bem e do mal muito forte, tá? Muito enraizado, assim, na sua vida, para que elas pudessem entender o que estava acontecendo. Tá? Eu recebi um recadinho aqui no chat que o slide não está passando, que as pessoas não estão vendo o slide. Isso é para todos ou é para um só? Se vocês puderem me dar um feedback, pode ligar som, fiquem à vontade, viu, gente? Para eu saber o que O slide está passando sim, Sandrinha, mas ele não está em modo de apresentação. Nossa, para mim tá aqui. E ele está só na primeira página. Não sei se você já passou para as outras. Já passei nas outras. Então é isso mesmo. Ele não está em modo de apresentação e está só na primeira página. Deixa eu tentar, então. Ô, mãe, fecha a sua apresentação e abre de novo. É isso que eu estou tentando fazer. Pronto. Ele foi para o slide de um esquilinho e de um deus. Se você quiser tentar passar um e voltar para a gente ver se está funcionando. Olha, eu estou passando. Passei um inteiro, vou passar o próximo. Não, ainda ficou parado nesse de esquilinho. Clica na... Tem um livrinho embaixo, tem escrito bem embaixo no canto direito, do lado do zoom, tem um livrinho. Ah, agora passou. Tá agora a Branca de Neve. Tá, então ele não está aceitando que eu passe ele em tela inteira. Tá, eu vou passar assim mesmo, tá, gente? Se não tá em tela inteira, o que você pode fazer que fica melhor é você, ao invés de tela inteira, embaixo do lado da tela inteira tem um livrinho, que é o modo leitura. Ele fica melhor de apresentar e passa. Vê se agora. Tenta passar, vamos ver. Tá Tá na passando. branca? Tá na Branca de Neve. Tá passando? Tá, eu vou retornar, tá, gente, pro primeiro, que vocês não viram os restantes, né? Eu acho que esse é o primeiro. Vou continuar daqui mesmo, tá bom? Então, quanto mais próximo do estado primitivo, mais material é o homem. O senso moral é o que de mais tardio nele se desenvolve, razão pela qual também não pode fazer de Deus, dos seus atributos e da vida futura, senão uma ideia muito imperfeita e vaga. Quanto mais primitivo o espírito vamos lembrar lá até dos homens das cavernas e tudo mais, né, gente? A nossa evolução biológica e evolução, a gente foi evoluindo, a gente foi aprimorando a nossa inteligência e também a nossa moral, né? Então, quanto mais primitivo a gente tinha, menor era a nossa sensação ou o nosso conhecimento das leis morais, tá bom? Assimilando a sua própria natureza, Deus não passa para ele de um soberano absoluto, tanto mais terrível quanto invisível. Então, a ideia de Deus, gente, era uma ideia de um Deus bravão, né, gente? De um Deus que causava medo nas pessoas, né? Esse era o Deus que era cultuado, né? Nessas épocas anteriores, né? Deus só é então poderoso pela força material, porque eles não compreendiam
o poder espiritual. Um Deus de mansuetude e cordura não seria um Deus, porém um ser fraco e sem meios de se fazer obedecer. Para tais homens, eram precisas crenças religiosas assimiladas à sua natureza rústica. Uma religião toda espiritual, todo amor e caridade, não podia aliar-se à brutalidade dos costumes e das paixões. A gente era, eu digo a gente porque a gente participou né, gente? Vamos lá, né? Várias encarnações. Nós também fizemos parte dessas épocas onde a nossa noção moral era muito pequena, né? Na época do olho por olho, dente por dente, na época onde se vingava, onde você defendia a sua honra matando outra pessoa, né? Nessas épocas onde esse baixo teor moral que a gente tinha dentro da gente não conseguiria fazer com que a gente acreditasse num Deus infinitamente bom e justo. Porque Deus tinha que ser forte, Deus tinha que ser bravo, Deus tinha que ser guerreiro, né? Esse era o Deus, porque essa era a forma com que a gente compreendia naquela época, né, gente? Então, não censuremos, pois, a Moisés sua legislação draconiana, apenas bastante para conter o povo indócil, nem o haver feito de Deus um Deus vingativo. A época assim o exigia. Essa época em que a doutrina de Jesus não encontraria eco e até se anularia. Quando, na época de Moisés, se Moisés tivesse falado que Deus era infinitamente bom e justo, que Deus perdoava todo mundo, que Deus ajudava com que a gente evoluísse e tudo mais que a gente sabe da perfeição de Deus, né? O povo não escutaria, ia classificar ele como louco, como, né? Tanto que ele teve toda aquela repercussão na época, porque ele apresentou um Deus que estava condizente com aquela época, tá? À medida que o espírito se desenvolvia, o véu material ia se lhe dissipando pouco a pouco, e os homens habilitavam-se a compreender as coisas espirituais. Mas isso não aconteceu senão lento e gradualmente. Então, as pessoas, gente, foram evoluindo. Se você analisar as épocas antigas, você vai perceber isso nitidamente, né? A gente tem que pensar, por exemplo, na época onde sei lá, na Roma antiga, Grécia antiga, que as pessoas assistiam na rua a morte de outras pessoas e assim achavam justo e aquilo não incomodavam ela. Mas com o passar do tempo, essas coisas começam a incomodar o ser humano, porque ele vai evoluindo moralmente, ele vai sentindo no coração que isso está errado, né? Aquilo incomoda ele. Então, é quando o espírito começa a sua evolução moral. Começa não, né? Continua, desculpa, gente. Jesus pôde proclamar um Deus clemente, falando do seu reino, não deste mundo, e acrescentando: amai-vos uns aos outros e fazei bem aos que vos odeiam. Ao passo que os antigos diziam olho por olho, dente por dente. Então, lá na época de Moisés, era olho por olho, dente por dente. Quando Jesus chegou na Terra, ele já conseguia falar. Por quê? Porque esses espíritos que estavam na Terra naquela época, acredito que todos nós poderíamos estar também, né? Esses espíritos já tinham uma compreensão melhor para conseguir entender esse Deus bom que Jesus nos apresentou, né?
Ora, quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Essas almas eram as mesmas que viviam sob o império das leis mosaicas e que tinham adquirido em várias existências o desenvolvimento suficiente à compreensão de uma doutrina mais elevada, assim como hoje, mais adiantadas, se encontram para receber um ensino ainda mais completo. Que eu falei no slide anterior, a gente vai evoluindo, né? A gente foi evoluindo de tal forma que Jesus conseguiu passar a mensagem dele. Não tudo passou muito por parábola, a gente vai ver isso nos próximos slides, né? É porque a gente ainda não estava pronto, mas conforme a gente vai se aprimorando, a gente consegue entender um pouco melhor e com a nosso desenvolvimento, não vou falar elevação moral, porque ainda não temos, né, gente? Vamos dizer o que é sério, mas com o nosso desenvolvimento, conforme a gente vai aprimorando a nossa moral, a gente consegue ter mais ensinamentos. O Cristo não pôde, no entanto, revelar aos seus contemporâneos todos os mistérios do futuro. Ele próprio disse: muitas outras coisas vos diria se estivesseis em estado de as compreender. E eis porque vos falo em parábolas. Acabei de falar, né? Eu sempre dou um spoilerzinho, falo alguma coisa do slide anterior, né, gente? Mas é isso, Jesus falou por parábolas, porque a gente não tinha uma preparação, a gente não estava preparado para tudo que ele precisava nos dizer. Então, a doutrina das penas e recompensas futuras pertence a esta última ordem de ideias. Sobretudo, em relação às penas, ele não poderia romper bruscamente com as ideias preconcebidas. Então, a gente veio de um pensamento, de um aprendizado, onde a gente achava que Deus castigava, que Deus era vingativo, que a gente ia ser punido e a gente podia ser punido eternamente. Então, quando Jesus chegou, ele teve que adaptar os ensinamentos também para aquela época e não bruscamente já acabar com tudo com que a gente tinha aprendido, tá bom? No Pai Nosso, Jesus nos ensina a dizer: perdoa-nos, Senhor, as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deus, fazendo do esquecimento das ofensas uma condição absoluta, não podia exigir do homem fraco o que ele, onipotente, não fizesse. O Pai Nosso é um protesto cotidiano contra a eterna vingança de Deus. Bom, gente, Pai Nosso, a nossa perfeição de oração que Jesus nos ensinou, né? Ela mostra que se a gente tem que perdoar, se a gente pede para ser perdoado das nossas faltas e pede para perdoar quem nos ofendeu, que Deus seria esse se ele também não perdoasse, né? Que Deus seria esse? Então, é muito importante. O Kardec vai apresentar nesse capítulo vários argumentos, tá? Contra esta doutrina das penas eternas. Para homens que só possuíam da espiritualidade da alma uma ideia confusa, o fogo material nada tinha de improcedente, mesmo porque já participava da crença pagã, quase que universalmente propagada. Igualmente, a eternidade das penas nada tinha que pudesse repugnar a homens desde muitos séculos submetidos à legislação, desculpa, gente, do terrível Jeová.
no pensamento de Jesus, o fogo eterno não podia passar, portanto, de simples figura, pouco lhe importando fosse essa figura interpretada à letra, desde que ela servisse de freio das paixões, né? Então, estou repetindo, porque Kardec foi repetindo que a gente não tinha conhecimento, a gente não estava preparado, a gente estava acostumado com um Deus vingativo, Deus que punia, e aí, aos poucos, nós fomos aprendendo, e Jesus veio para nos ensinar que as coisas não eram bem assim. Então, Jesus, quando ele falava em algumas coisas, ele deixava com que se as pessoas se interpretassem, como ele diz ali, ao pé da letra, porque se a pessoa interpretar, é porque ela não estava pronta, né? Você vai queimar no fogo do inferno, não estou falando de Jesus, gente. Então, quem interpretava aquilo ao pé da letra, porque talvez não tivesse pronto para os novos conhecimentos. Sabia ele, ademais, que o tempo e o progresso se incumbiriam de explicar o sentido alegórico, mesmo porque, segundo a sua predição, o Espírito de verdade viria esclarecer aos homens todas as coisas. Ó, nós aqui, né, gente? Também convém assinalar que Jesus nunca pronunciou contra quem quer que fosse, mesmo contra os maiores culpados, a condenação irremissível. Jesus nunca falou que a pessoa não seria perdoada, que a pessoa sofreria em penas eternas para o resto da sua vida. Todas as religiões primitivas, revestindo o caráter dos povos, tiveram deuses guerreiros que combatiam à frente dos exércitos. Hoje ainda invocam o Deus dos exércitos antes do combate, glorificando-no após a vitória, e quantas vezes por causas as mais injustas e anticristãs. Né, gente? Quantas guerras santas nós tivemos, justificadas, entre aspas, em nome de Jesus, né, gente? Porque ainda se orava e pedia proteção na guerra, né? Tipo, Deus, me ajuda a matar o outro, né? Então, a gente ainda, durante muito tempo, a gente ainda continuou com esse pensamento sobre Deus, né? Quão tardo é o homem em desfazer-se dos seus atos. Porque o céu e o inferno foi escrito no século passado. Então, 40 séculos nos separam de Moisés. E a nossa geração cristã ainda vê traços de antigos usos bárbaros, senão consagrados, ao menos aprovados pela religião atual. Né? Ainda temos algumas coisas que nos chocam, né? Até alguns ritos, algumas coisas que que é difícil da gente entender, aceitar, porque nos denota ainda um primitismo, deve ser a palavra, eu espero que seja, se não for a palavra certa, desculpa, gente, tá? Nosso, né, de ainda ter esses resquícios. Bom, aí agora ele vai começar a falar sobre os argumentos
a favor das penas eternas. Não está querendo dizer que o Kardec vai defender as penas eternas, tá, gente? Ele vai se utilizar dos argumentos que as pessoas que defendiam essa doutrina de penas eternas, então ele vai utilizar esses argumentos e vai contrapor contra eles, tá bom? Eis o principal argumento invocado em seu favor, não de Kardec, gente, que ele escutava que as pessoas defendiam, tá? É doutrina sancionada entre os homens que a gravidade da ofensa é proporcional à qualidade do ofendido. Isso é muito grave, né, gente? Isso gera um preconceito. Hoje ia dar um meme, isso aí, assim, terrível, né? Porque ele está falando que se você, vamos ver se eu consigo, se você ofender um rei, é diferente de você ofender um súdito do rei. Quando você ofende o rei, a gravidade dessa ofensa é muito maior, tá? É isso que ele está falando. Então, quanto maior for o seu erro, maior é a sua punição. Aí a refutação, aí temos Kardec refutando o argumento, tá? Eu não precisei colocar tudo, eu recomendo fortemente que as pessoas leiam esse capítulo, tá? Porque ele é muito interessante, esses argumentos são muito gostosos, foi um capítulo muito gostoso de ler. Então, eu recomendo fortemente, eu não coloquei tudo, impossível seria, eu teria que fazer umas 4 a 5 aulas para colocar todos os argumentos nessa aula que nós temos hoje, tá? Então, como era inviável, eu recomendo que realmente as pessoas leiam, porque é muito interessante. Então, a refutação foi: quais são os atributos de Deus? Único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Esse é o Deus que a gente sente, né, gente? Perfeito, imutável, onipotente e soberanamente bom e justo. E é impossível a gente conceber Deus de outra forma, né? Se Deus é esse o Deus que a gente sente, é esse Deus que se mostra para a gente, né? Em todas as perfeições do nosso planeta, só estou falando do nosso, eu vou falar dos outros, porque eu não me lembro, posso ter morado em outros, mas eu não me lembro. Então, de todas as perfeições, a harmonia do nosso universo, as dificuldades que passamos para a gente crescer. Quantas dificuldades nós passamos em outras e nessa, e talvez, encarnação, para que a gente possa aprender cada dia mais e se tornar uma pessoa melhor, né, gente? Então, é impossível conceber Deus de outra maneira, visto como, sem a infinita perfeição, poder-se-ia conceber outro ser que lhe fosse superior. Então, se Deus não fosse perfeito, se Deus não fosse onipotente, imutável, único, eterno, bom e justo, se ele não fosse isso, a gente poderia ter um ser superior a Deus, que aí seria um pensamento meio que inconcebível, né, gente? Admitindo-se que uma ofensa temporária à divindade pudesse ser infinita, Deus, vingando-se por um castigo infinito, seria logo infinitamente vingativo. E sendo Deus infinitamente vingativo, não pode ser infinitamente bom e misericordioso, visto como um destes atributos exclui o outro. Se não for infinitamente bom, não é perfeito. E não sendo perfeito,
deixa de ser Deus, tá? Essas são as partes da refutação do Kardec, né? E ele está falando assim, a grosso modo, que se tivesse um castigo infinito, né? Se Deus castigasse a gente, nossa, Deus vai castigar a gente, porque eu fui malvada, né? Eu roubei alguma coisa em algum lugar, ou até matei alguma pessoa. Então, Deus vai me castigar. E se ele vai me dar um castigo infinito, ele é vingativo. Se ele é vingativo, ele não é bom. Ele não é misericordioso. E se ele não é bom e misericordioso e é vingativo, ele não é Deus. Tá bom? Esse foi o argumento de Kardec. Se Deus é inexorável para o culpado, ou seja, se Deus é bravão, inflexível, implacável, né, para o culpado que se arrepende, não é misericordioso. Então, se Deus julga, condena a pessoa e castiga, ele não é misericordioso. E se ele não é misericordioso, ele não é bom, tá? Vou até contar para vocês que no capítulo, o Kardec vai pegar cada um dos atributos que ele deu a Deus e vai defender um a um, tá? Eu não coloquei todos, já expliquei para vocês por quê, tá? Por isso que é legal ler. E por que daria Deus aos homens uma lei de perdão se ele próprio não perdoasse? Que Deus é esse que manda a gente perdoar e não perdoa, e é implacável, e é vingativo? Que Deus seria esse, né? Ai, meu Garfield, que bonitinho, gente, eu adoro o Garfield. Achando-se em toda parte e tudo vendo, Deus deve ver também as torturas dos condenados. E se ele se conserva insensível aos gemidos por toda a eternidade, será eternamente impiedoso. Ora, sem piedade, não há bondade infinita. Eu amei isso aí, gente. Eu amei, é verdade, né? Se Deus aplica penas terríveis para a gente, né? Para as pessoas, aí ele senta lá e fica olhando as pessoas sofrendo, chorando, numa eternidade, por toda a eternidade. Meu Deus, né? Isso foi... Que Deus seria esse? Que sentaria e ficaria olhando o nosso sofrimento. Ele seria impiedoso, né, gente? Se ele não se compadecesse, ele não teria bondade, né? E sem bondade não tem Deus, né, gente? Vamos dizer o que é sério, né? Conseguintemente, a doutrina das penas eternas absolutas conduz à negação, ou, pelo menos, ao enfraquecimento de alguns atributos de Deus. Então, ele está falando que a doutrina das penas eternas, ela enfraquece esses atributos de Deus, tá bom? Sendo incompatível com a perfeição absoluta, donde resulta esse dilema. Ou Deus é perfeito e não há penas eternas, ou há penas eternas e Deus não é perfeito. Eu optei pelo Deus é perfeito e não é penas eternas. Porque a gente, ele explicando, ele refutando todos os atributos de Deus, olhando as penas eternas, e eu gostei muito dessa, né? Ele sentadinho, Deus lá, sentadinho no topo do mundo, né? Olhando as pessoas sofrendo eternamente. E se aquilo não lhe tocasse, se aquilo não lhe toca, não é Deus, né?
Achei que ia demorar muito, mas talvez não acabe tão tarde assim, não, viu, gente? Não vou deixar vocês tão cansadinhos assim. Ou eu tô falando menos, ou eu tô conseguindo focar na aula. Ó, não saí nenhuma vez do assunto. Também se invoca a favor do dogma da eternidade das penas o seguinte argumento. Aqui ele vai apresentar todos aqueles anteriores eram os argumentos, aquela primeira que nós colocamos lá no começo, aí agora ele vai colocar outros argumentos, aí eu não vou fazer colocar toda a refutação do Kardec, tá? Mas eu dei uma selecionada que dá para entender muito bem o que está falando, tá bom? A recompensa conferida aos bons, sendo eterna, deve ter por corolário a eterna punição. Ou seja, se você vai sentar no céu, cruzar as perninhas e ficar lixando a unha e olhando as maravilhas, as coisas bonitas eternamente, da mesma forma, então, tem que ter uma punição eterna na mesma proporção, né, gente? É justo proporcionar a punição, a recompensa. Ou seja, se você vai ficar sentadinho, fazendo a unha, lixando a unha no céu porque você é muito bom, a pessoa que é muito má vai ficar lá no fogo eterno, sofrendo, gemendo, sentindo dor e tudo mais, que é o que, né, se faz na pena eterna. Um último argumento a favor das penas eternas é este: o temor das penas eternas é um freio. Anulado este, o homem, por nada temer, entregar-se-ia, nossa, que enroscado, a todos os excessos. Refutação de Kardec. Esse raciocínio procederia se a temporalidade das penas importasse de fato na supressão de toda sanção penal, tá? Se a gente eliminasse, né, todas as penalidades. Ele está falando o seguinte, ele está falando que você ter medo de sofrer no fogo do inferno o resto da tua eternidade faz com que você não seja tão malvado assim, né? Que você se segure um pouco. Opa, vou matar meu vizinho. Ah, não vou não, porque senão depois eu vou lá ficar queimando no fogo do inferno o resto da minha vida, pela toda a eternidade, Deus olhando para mim, sofrendo lá, tal. Então, isso, por causa disso, eu não vou matar meu vizinho, tá? Então, ele está falando isso, que é um freio. O medo de você ficar eternamente em sofrimento é um freio que, se a gente tirasse esse freio, se a gente não divulgasse, se a gente não acreditasse nas penas eternas, a gente não teria por que se preocupar e aí a gente teria cometido vários excessos, várias atrocidades, já que não tem pena eterna mesmo, já que Deus é bonzinho e perdoa todo mundo, a gente faz o que tem que fazer, né? Agora a gente vai passar para a parte que fala sobre a impossibilidade material das penas eternas. Por esse dogma, a sorte das almas, irrevogavelmente fixada depois da morte, é como tal um travão definitivo aplicado ao progresso. Ora, a alma progride ou não? Eis a questão. Se progride, a eternidade das penas é impossível. Isso faz parte de todos os argumentos que a gente foi falando anteriormente, né? Se você progride, se você vai se melhorando, se uma vida passada, ou duas, ou três, tomara que umas 5 passadas eu tenha matado alguém,
É óbvio que em algum momento eu devo ter matado alguém, né, gente? Coisa feia, mas a gente não tem como escapar de algumas coisas que a gente já fez em outras vidas, né? E eu não tivesse me arrependido, e eu não tivesse recebido ajuda, se eu não então, se não tivesse progredido, se eu, com a minha progressão, eu não tenho que ir para penas eternas, porque hoje a Sandra não matou ninguém. A Sandra não matou ninguém, Sandra não roubou ninguém, então eu não vou para as penas eternas, né? Será que é mais ou menos assim que funciona? Não, né, gente? A gente sabe que realmente o progresso é uma coisa natural. E tanto historicamente a gente vê o progresso, tanto intelectual quanto moral da humanidade. Eu acho que nós nunca estivemos, óbvio que nunca, né? A gente evolui porque você consegue perceber o quanto as pessoas se compadecem mais, o quanto as pessoas se preocupam mais, o quanto as pessoas são mais solidárias, né? Não todos, né, gente? Infelizmente, porque esse povo vai ser tudo expulso do planeta, né? Mas a bondade, ela aparece mais. Você pode ver essa preocupação com animais, né? Que há poucos anos atrás você não tinha essa evidência, né? Hoje você abre o Facebook, tem gente lá, ó, gente, tem um cachorrinho perdido aqui, ó, gente, tem, ou denúncias, né? Hoje é crime, né? Nós conquistamos que hoje é crime você judiar de um animal, né? Então, tudo isso faz parte da nossa evolução e a gente enxerga isso historicamente, né, gente? Segundo a doutrina espírita, de acordo mesmo com as palavras do Evangelho, com a lógica e com a mais rigorosa justiça, o homem só merece por suas obras durante esta vida e depois da morte, nada devendo ao favoritismo. Deus o recompensa pelos esforços e pune pela negligência, isto por tanto tempo quanto nela persistir, tá? A gente só não gosta, não utiliza mais essa palavra Deus pune, porque Deus não pune ninguém. A gente está fazendo vários cursos, nós já estamos, fizemos outros, né? E a gente se pune sozinho, Deus não pune a gente. Quem se pune somos nós mesmos. Nós nos punimos pelos nossos erros, conforme a gente vai evoluindo, a nossa consciência vai se fortalecendo e a gente vai vendo, nossa, gente, pô, eu matei aquela pessoa naquela vida e aquilo te incomoda e você vai crescendo e então eu vou ser morto, vou ser assassinado nessa próxima encarnação, porque eu tenho que passar na pele e fazer com que as pessoas que estavam perto de mim passem por aquilo também, porque eu vou evoluindo, eu quero melhorar, eu quero crescer, não é Deus que fala, não, você vai ser assassinada, então de castigo você matou, você vai ser assassinada na próxima encarnação. A gente já viu que não é assim que funciona, né? Os nossos problemas, as dificuldades que passamos são para o nosso crescimento e de coisas que nós mesmos nos impusemos, né? A doutrina das penas eternas fez sua época. É outro tópico, tá, gente? A crença na eternidade das penas eternas prevaleceu salutarmente enquanto os homens não tiveram ao seu alcance a compreensão do poder moral. O homem não é mais passivo instrumento vergado à força material, nem o ente crédulo de outrora que tudo aceitava de olhos fechados, tá bom? A gente pensa mais, a gente raciocina mais, diferentemente de quando as nossas religiões elas nos eram impostas, a gente tinha medo, a gente não compreendia o que ela nos dizia, o que ela queria de nós. A gente obedecia cegamente, porque a gente não tinha, mas a gente vai crescendo. E hoje a gente já questiona, né? Opa, por que isso é dessa forma? A gente já consegue, a gente mudou. Então, com todas essas nossas mudanças, fica mais difícil ainda você acreditar na
nas penas eternas. A crença é um ato de entendimento, que por isso mesmo não pode ser imposta. Onde eu vou conseguir colocar minha fotinho aqui? Eu aqui. Eu acho que não vai dar certo isso, não. Uma questão material domina aqui a questão religiosa. Essa crença tem sido grandemente explorada pela ideia de que com o dinheiro se abrem as portas do céu, livrando-as do inferno. Gente, quanto que a gente já ouviu falar disso? Quanto que... olha, eu estou para dizer mais que ainda existe isso, né, gente? Ainda existe isso, né? Mas eu que já participei de muitas reuniões mediúnicas, eu vi muito espírito extremamente revoltado, porque tinha pago, né, para se ser desculpado dos seus pecados, né? Tinha pago dinheiro material mesmo para ser perdoado e ir para o céu. E aí chega lá e vai para um umbral, fica lá na lama, sofre, chora, fica fedido, né? Tem dores. Aí chega lá na reunião mediúnica e fala assim: pô, mas eu paguei tanto, eu dei tanto de dinheiro, como que eu posso estar num lugar desse? Como eu tô? Porque ainda tem muitas seitas que apregonam, né? Você comprar. Tinha até uma, eu não sei nome, não vou citar nome, não tenho nenhum problema com nenhuma religião, tá, gente? Não estou falando mal de religião nenhuma, tá bom? Deixar isso bem claro, mas eu já escutei falar que tinha mesmo uma, não sei nem se faz tempo isso, de uma religião, uma seita, que você comprava um pedacinho do céu e você até escolhia a parte que você podia ficar. Nossa, fácil, né, gente? Então, e também aquelas épocas de império, gente, de império não, um pouco mais para frente, aquelas épocas de escravidão, onde os senhores lá, sei lá como chamava mesmo? Senhores, os ricão lá, os fazendeirão. Os fazendeirão lá, eles pagavam, né, para as igrejas, para perdoar, né, porque eles matavam um monte de gente, judiavam dos escravos, quer dizer, escravizavam, que já era um pecado mortal, né, gente? E eles achavam que eles se isentavam de tudo isso através das doações. A nova revelação, dando noções mais sensatas da vida futura e provando que podemos, cada um de nós, promover a felicidade pelas próprias obras, deve encontrar tremenda oposição, tanto mais viva por estancar uma das mais rendosas fontes de receita. E assim tem sido sempre que uma nova descoberta ou invento abala costumes inveterados e pré-estabelecidos. Tudo que é novo, que vai chegando e se achegando, a gente desconfia e a gente demora para aceitar e para enxergar, né, gente? Então, mas é muito mais... hoje a gente tem uma visão muito melhor, né? Da nossa vida futura, e sabemos que nós mesmos é que vamos promover, de acordo com as nossas obras, a nossa felicidade ou infelicidade. Bom, olha, cheguei no último slide, gente, que belezinha! E olha, ainda é cedo, hein? Consegui. Olha que vitória. A última parte desse capítulo, com o tema Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original. Esse capítulo ele tem muitas passagens, muitas passagens de Ezequiel, tanto que vocês estão vendo aqui, ó,
que eu coloquei o item 23 só. Não coloquei mais nenhum item, tá? Porque eu quero muito que as pessoas vão ler este capítulo. A quem pretende encontrar na Bíblia a justificação da eternidade das penas, lembra, gente, que as pessoas têm o hábito de ler a Bíblia, interpretar ao pé da letra, né? Pode se opor os textos contrários que a tal respeito não comportam ambiguidades. As seguintes palavras de Ezequiel são a mais explícita negação, não somente das penas irremissíveis, mas da responsabilidade que o pecado do pai do gênero humano acarretasse à sua raça. Bom, tem uma passagem aí que eu vou ler para vocês, tá? É que eu quero a morte do ímpio, disse Senhor Deus, e não quero antes que se converta e desgarre do mau caminho que trilha? Disse-lhes estas palavras: eu juro por mim mesmo que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que abandone o mau caminho e viva. Então, gente, dentro da Bíblia mesmo, você vai encontrar várias passagens de Deus infinitamente bom e justo, né? Que Ele quer que a gente se converta, que a gente abandone o mau caminho e que a gente viva. E que, quantas vezes forem necessárias, a gente vai reencarnar e vai começar de novo, até que a gente consiga evoluir ao máximo que a gente consiga, tá? Gente, então hoje era isso que eu queria falar com vocês. Esse capítulo ele é bem interessante, tá bom? É um capítulo realmente que me fez bem. Eu tive muita dificuldade para conseguir resumir, mas até que não ficou tão longo assim quanto eu imaginei, tá bom? Eu agradeço a todos que estão assistindo, que assistiram até o final. Peço que curtam, por favor, esse vídeo, não só esse vídeo, como o nosso canal. Compartilhem os nossos estudos e, quando puder, serão muito bem-vindos ao vivo conosco toda quinta-feira, às 19h30, tá bom? Gente, um abraço, muito obrigado a todos.